Oi pessoal, meu nome é Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre livros. Eu quero indicar para vocês 7 livros cristãos que falam sobre disciplina, organização, rotina, produtividade. Então, se você gosta desses assuntos, fica aqui nesse vídeo que tem muita dica boa para você. Eu falo muito sobre esses assuntos aqui no canal, vira e mexe alguém me pergunta onde foi que eu aprendi sobre organização, onde foi que eu aprendi sobre rotina, como é que eu consigo aplicar isso à minha vida prática, e muito do que eu sei, do que eu aplico, vem do conhecimento de bons livros, e eu quero compartilhar os melhores desses livros que eu já li e que eu consigo aplicar de maneira muito prática à minha vida. A primeira indicação que eu tenho aqui é o livro Uma Vida de Obediência, da Elisabeth Elliot. O subtítulo diz 7 disciplinas para a vida do cristão. Aqui ela fala da disciplina do tempo, da disciplina do corpo, da disciplina do dinheiro, mas ele toca muito nesse ponto de rotina, de vida prática. Então, a Elisabeth Elliot fala que uma vida de obediência é trilhada através da disciplina. Como é que a gente obedece? A gente pensa que obedecer a Deus é só, vou fazer missões transculturais, eu vou dar todo o meu dinheiro para as pessoas. Mas na prática, a nossa vida é vivida ali dia a dia, que é o que eu sempre falo aqui para vocês. E muito da nossa obediência vem desse caminho de disciplina, de eu me disciplinar todos os dias, e isso acontece na rotina, no dia a dia. Esse livro fala muito disso, eu tenho uma resenha completinha dele, se você quiser conferir, eu deixo aqui nos cards pra você dar lá uma conferida depois. E ela fala muito sobre o chamado de Deus, aí tem a disciplina do corpo, a disciplina da mente, a disciplina do tempo, a disciplina das posses, a disciplina do trabalho. Então, muito, dessa obediência a Deus, como eu disse, vai ser traduzida aí na nossa rotina, no nosso dia a dia. É uma coisa que eu sempre falo com vocês. A nossa vida com Deus é vivida hoje, aqui, naquilo que eu faço todo dia, repetidamente. Então, esse livro fala exatamente sobre isso, sobre um cristianismo, assim, bem pé no chão mesmo, e é interessante ver isso vindo da Elisabeth Elliot, que é super conhecida, por ter sido missionária, pelo seu marido ter sido assassinado por uma tribo indígena, e aí ela teve um super testemunho de fé diante do sofrimento, ela sempre foi muito envolvida com missões, então é alguém que fez coisas grandiosas, que viveu coisas grandiosas, falando como você pode viver aí no seu dia a dia a sua rotina para a glória de Deus, como é que você pode obedecer a Deus. E ainda nessa vibe aí, da vida com Deus é vivida ali no dia a dia, eu não poderia deixar de indicar o clássico, o livro que não é clássico, mas poderia ser já, que traduz tudo isso que eu falei com vocês, que é o Liturgia do Ordinário, da T.T. Warren. Eu amo esse livro, ele realmente moldou e molda como eu vivo o meu dia a dia. Quer saber daquele livro que você vai ler e vai mudar como você acorda de manhã, o que você faz de manhã, como é que você vive sua vida, organiza suas tarefas? Esse livro aqui da T.T. Warren é o livro. Eu já adianto para vocês que ela é anglicana, então se você não tá familiarizado com a teologia anglicana, talvez você ache algumas coisas aqui esquisitas, mas dá um Google, dá uma pesquisada, retenha o que é bom. E ela percorre com a gente um dia, Então, o primeiro capítulo, por exemplo, é Acordando, Batismo e Aprendendo a Ser Amada. Nesse começo, por exemplo, que ela fala acordando, aí tem arrumando a cama, escovando os dentes, perdendo a chave, comendo as sobras de ontem. Então, ele segue essa rotina do nosso dia, daquilo que a gente faz durante o nosso dia. A estrutura dele é essa, para ser bem didático, para dizer, olha, tudo aquilo que você faz importa. E aí, nesse primeiro capítulo, o Acordando, ela fala sobre como nós acordamos e nós já somos amados por Deus, A gente não fez nada ainda, a gente tá ali na cama ainda e a gente já é amado por Deus. Então, isso diz muito a respeito de como nós vivemos nossa vida. Então, a gente parte para fazer alguma coisa, para sermos produtivos, sabendo que não tem nada que a gente possa fazer que vá acrescentar alguma coisa à nossa salvação, Nós fazemos isso por obediência. Isso se complementa muito com o livro Uma Vida de Obediência, da Elisabeth Elliot. A T.T. Warren escreve, assim, maravilhosamente bem. É um livro formador mesmo, que vai moldar os seus hábitos, que vai moldar como você vive.
E com certeza é uma obra para ser lida e relida. Eu já li 2 vezes e talvez eu leia uma terceira esse ano, quem sabe. É um livro maravilhoso. E aí, rotina tem tudo a ver com gerenciamento de tempo. Você só vai conseguir viver bem no dia a dia, ter uma boa rotina, se você souber gerenciar bem o recurso mais escasso que você tem, que é o tempo. Então, não poderia deixar de fora dessa lista o Redimindo Seu Tempo, do Jordan Raynor. O subtítulo diz 7 princípios bíblicos para ser intencional, presente e extremamente produtivo. Esse livro é maravilhoso, ele é bem prático, ele tem primeiro toda uma teologia do tempo. O Jordan Raynor é muito bíblico, extremamente bíblico. É engraçado que ele é um empresário, assim, super bem sucedido, que já teve várias empresas. E a gente pensa que esse pessoal da produtividade, do mundo aí do business, né? Que essas pessoas pegam apenas princípios ali da escritura, né? Frases prontas. E a partir daí elas escrevem seus livros, que são mais livros de autoajuda do que livros bíblicos. Mas aqui nós temos um livro profundamente fundamentado nas escrituras. Ele vai fazer toda essa teologia do tempo. Ele fala bastante do que eu falei da Tish Warren também, de dizer que você não pode adicionar nada. Não, vou fazer isso aqui porque vai adicionar alguma coisa na minha salvação. Não. Ele também parte desse pressuposto de que nós já somos amados, né? Amados por causa do sacrifício de Cristo. E aí, depois dessa parte de toda uma teologia do trabalho, ele vai ser extremamente prático. Ele vai pegar na sua mão e dizer, olha, é dessa maneira que você estabelece metas, que você organiza seu tempo, que você prioriza aquilo que é mais importante. Então, sem dúvidas, é um livro para ser lido e relido, porque uma coisa que você precisa entender sobre rotina é que você vai precisar sempre revisitar a sua rotina. A vida vai mudando, você planeja e o planejamento não dá certo. E aí, muitas pessoas tendem a colocar a culpa no planejamento. Ai, não, porque planejar não dá certo. Eu prefiro viver aqui e não deixar a vida me levar mesmo, porque a vida é cheia de imprevistos. Então, pra que eu vou me planejar? Isso é um erro, assim, básico a respeito de planejamento. Todo bom planejamento, toda boa rotina vai ser feita, planejada, executada e reavaliada. Então, eu fiz aqui o meu planejamento, não deu certo. Eu vou ver por que não deu certo. Eu não vou jogar, né, a água da bacia com a criança junto, né, o ditado. Eu vou ver o que foi que não deu certo e eu vou fazer os ajustes necessários. E por isso que esses livros sobre rotina, eu acho muito interessante que a gente vá sempre relendo, ou de repente a gente faz algumas marcações e vai revisitando as marcações para eles nos ajudarem a sempre estar nesse processo de reavaliar, de ajustar o que precisa ser ajustado, porque realmente a nossa vida é muito dinâmica. E agora, gente, com um bebê, eu tenho que fazer isso sempre. Às vezes, semanalmente, na verdade, sempre eu faço uma revisão semanal, né? Eu preciso rever, ver, não, eu vou fazer essa atividade nesse momento, eu vou ler nesse momento, eu vou arrumar a casa nesse momento, eu vou pra academia nesse momento, eu vou trabalhar nesse momento. Então, eu preciso constantemente, às vezes diariamente, porque tem dias que o Timóteo dorme muito bem, tem dias que ele dá mais trabalho pra dormir. Então, às vezes, diariamente eu preciso rever essa rotina, né? Então, é uma coisa que você precisa aí, ó, guardar na sua mente, no seu coraçãozinho. Rotina boa, planejamento bom, tem que ser revisitado. E o próximo livro, como eu falei, né, que são livros cristãos, então, qual é a primeira coisa, a coisa mais importante que um cristão vai ter ali na sua rotina? Precisa priorizar, aprender a fazer, aprender a encaixar na rotina. Disciplinas espirituais, hábitos espirituais. Esse livro aqui é maravilhoso, ele fala sobre como nós podemos colocar as principais disciplinas espirituais, que são a leitura da palavra, a oração e a comunhão na nossa vida. E esse livro é muito interessante porque ele fala de uma espiritualidade muito do dia a dia. Ele diz que muitas vezes a gente não vai conseguir ter ali aquele momento de 1 hora para ler a Bíblia, né? Que por causa da correria da vida, nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus e muitas vezes esse se apropriar vai ser lendo 2 versículos, vai ser fazendo uma leitura extensiva, né? Lendo vários capítulos, vai ser meditando em poucos capítulos, vai ser ouvindo a Bíblia. Então, ele dá toda essa dinâmica de que às vezes você vai ler a Bíblia de um jeito, né? Que é ali pegando meio capítulo por dia. Às vezes você quer fazer um plano de leitura bíblica para você ter um panorama da Bíblia e entender melhor o todo. Aí você vai ler vários capítulos e não vai ali focar nas minúcias de cada capítulo. Então ele nos dá esses ritmos. Isso é muito bom, porque muitas vezes, gente, qual é o nosso problema? Entender contexto, entender que às vezes as coisas vão ser de um jeito e às vezes as coisas vão ser de outro.
Quando eu usava plano de leitura da Bíblia, plano de leitura anual, que você tinha que ler ali 3, 4 capítulos por dia, as pessoas diziam assim, ah não, mas isso aí não dá certo, porque tu não vai pegar os detalhes do texto. Claro, eu não vou pegar, mas eu vou pegar o panorama. E aí as pessoas que dizem, ah, mas se tu ler só um capítulo por dia, meio capítulo por dia é muito pouco, tu tem que ler mais, tu não vai ter o todo. Claro, porque aquela leitura é específica e a outra leitura é panorâmica. Qual é a dificuldade de entender isso, né? Então, muitas vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo. A gente quer ter uma leitura panorâmica, uma leitura específica, quer passar 1 hora, mas a gente só tem 10 minutos. Então, gente, a gente precisa entender que devocional, vida com Deus, disciplinas espirituais são meios de graça. A gente recebe graça de Deus a partir disso. Quando a gente entende isso como meios de graça, a gente para de brigar por coisa pequena. Abrindo um parêntese, agora eu tô vendo gente reclamando de gente que faz devocional tudo bonitinho, com a mesa, com caneta, com vela aromática, café. Então as pessoas estão começando a fazer deboche, sabe? Com gente que faz devocional assim. E eu já tive meus momentos de fazer devocional assim. Na minha rotina atual, eu não consigo, porque o Timóteo acorda às 5h30 da manhã. E agora ele não volta a dormir, né? Eu fico direto com ele. Aí eu não consigo, meu devocional tá ali bem quebrado. Eu vou quebrando ele ali ao longo da manhã. Mas, gente, não dá pra entender que se a pessoa tem tempo de fazer devocional com vela, com caneta, com escrevendo, tendo ali 1 hora inteira, 2 horas de devocional, ótimo. Se na agenda dela ela só consegue encaixar 10 minutos, ótimo. Ótimo também, né? Então, gente, não tem uma briga entre quem faz devocional assim e quem faz devocional assado. Se a gente focasse em ler a Bíblia, a gente não ficava com essas coisas. Depois desse meu leve desabafo, vamos aqui para o próximo livro, que é Uma Vida Vasta, da Ashley Hales. O subtítulo diz, Como as suas limitações são uma bênção. Se a gente está falando de rotina, a gente precisa entender a nossa natureza. E qual é a nossa natureza? Nós somos criaturas limitadas. E isso não é uma coisa ruim. Deus nos fez criaturas. Só o fato dele ter nos feito já nos configura como criaturas de Deus. Nós não somos Deus. Então, nós temos uma série de limitações que nos acompanham não desde a queda, mas desde antes da queda. E aí, com a queda, a gente tem mais limitação ainda. Nós precisamos considerar isso ao estabelecermos uma boa rotina, ao nos planejar, porque nós não conseguiremos fazer tudo que tá ali no nosso planejamento. A gente pode conseguir num dia, mas de repente no outro dia a gente não consegue. E isso é outra coisa que a gente tem que entender sobre planejamento, que é meio que uma continuação do que eu já falei. Planejamento que dá certo, tem dias que a gente vai conseguir fazer tudo, tem dias que a gente vai conseguir fazer menos coisas. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Claro que a gente vai se agoniar, porque a gente tem demanda, a gente tem coisa para entregar, a gente tem trabalho, tem casa e as coisas precisam ser feitas. Mas quando a gente entende que nós somos limitados, isso não vai nos destruir, né? Então, eu não consegui fazer tudo que eu tinha planejado. Certo, amanhã você tenta de novo, amanhã você recomeça. Começa o dia, como eu falei no livro Liturgia do Ordinário, sabendo que Deus já te ama, né? E aí você vai e tenta fazer de novo. Então, esse livro é interessante, não porque ele vai trazer passos práticos para você fazer uma boa rotina, mas porque ele vai trazer uma boa teologia das limitações. E para mim, lidar com rotina, todo mundo tem uma rotina, né? Resta saber se ela é boa ou ruim. É entender as suas limitações, então eu acho que esse livro pode ser uma bênção na sua vida. O próximo livro é uma ficção, e eu acho interessante trazer uma ficção aqui, porque as ficções nos moldam bastante. Porque as boas histórias, elas não apenas comunicam ao nosso intelecto, mas elas comunicam ao nosso coração. Parece que elas vão se apropriando de todo o nosso corpo, né? As boas histórias têm esse poder. E esse livro é o Caminhando para o Céu, da Elizabeth Prentice. Esse livro é bem interessante porque ele conta a história de uma menina, da Catherine, desde ali dos seus 16, 17 anos, se eu não me engano, até a sua morte. Então, a gente encontra que ela é uma adolescente super imatura, aí ela casa, tem as primeiras dificuldades do casamento, aí os filhos vêm, ela enfrenta muitas doenças, porque esse livro tanto foi escrito, se eu não me engano, quanto ele se passa em 1800 e um pouquinho, e aí tinha muita doença, as pessoas morriam por qualquer coisa, e aí é basicamente ela lidando com a vida, né? E quando a gente fala de rotina, parece que é um peso nós pensarmos em fazer todos os dias a mesma coisa. E assim, muitas vezes vai ser um peso mesmo, porque aqui nessa terra a gente vive com a realidade do pecado e o nosso trabalho, aquilo que a gente faz todo dia,
a gente vai ter que lidar com os espinhos e abrolhos, né? Com as ervas daninhas. Então, muitas vezes vai ser difícil mesmo. Mas esse livro, ele fala dessas coisas, dessas dificuldades com muita graça, sabe? É um livro maravilhoso, eu indico especialmente para mulheres, porque ele vai lidar muito com o dia a dia, com as lutas, com a lida das mulheres, né? Com os pecados, com os pensamentos. Então, é um livro, assim, muito bom. Ele é todo em formato de diário e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa com a nossa personagem principal, que é a Catherine. E um último livro que eu tenho aqui, eu comecei a lê-lo recentemente, já falei sobre ele com vocês, é o The Common Rule, do Justin Earley. Ele fala sobre hábitos, propósito, rotina. Então, esse aqui é exatamente o livro cristão sobre isso. Eu deixei ele aqui mais como um bônus, porque ele tá em inglês, não é todo mundo que consegue ler, até eu, né? Eu fico penando aqui pra ler. Mas se você lê em inglês, está interessado em aprender mais sobre esse assunto, esse livro aqui parece muito bom. Ainda não terminei de ler, mas assim que eu terminá-lo, eu trago as minhas impressões. Inclusive, trago uma resenha completíssima, bem extensa, principalmente porque a gente não tem o livro ainda em português. Aí eu faço igual como eu fiz com o Aggressively Happy. Vocês gostaram muito do vídeo, então esses livros que não tem tradução para o português ainda, eu vou procurar extrair o máximo desse livro, trazer o máximo desses livros para vocês aqui, para vocês aproveitarem, serem abençoados pelo conteúdo de alguma forma, mesmo que não seja diretamente pela leitura do livro. E é isso, pessoal. Essas foram as indicações. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Eu vou deixar a lista com todos os livros aqui nos comentários, no box de descrições, para você procurar, né, por esses livros, caso você tenha se interessado por algum, comprando qualquer coisa por esses links, né? Tanto esses livros como qualquer outra coisa lá na Amazon. Você me ajuda imensamente a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Então, formas de você apoiar o meu trabalho aqui no YouTube é assistindo os vídeos, dando like nos vídeos, isso é muito importante. Se você puder compartilhar com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo, não é compartilhar só pra, né, toma aqui e sair compartilhando em grupo do WhatsApp, mas se você acha que a pessoa vai ser edificado, compartilha com ela. Então, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, deixando o seu comentário aqui embaixo, isso tudo é muitíssimo importante pra mim e você apoia o meu trabalho aqui no YouTube. É isso, até o próximo vídeo. Deus abençoe você.